5 receitas práticas deliciosas de sobremesas salgadas. Olá pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Peço desde já que assistam o vídeo até o fim, para não perder nenhum detalhe, e se manter em dia com as nossas deliciosas receitas para saborear com a família e amigos. E até por que não, uma renda extra. Já deixa seu like, que é muito importante para nos motivar a sempre estar trazendo conteúdos como este. Inscreva-se e compartilhe. Ative o sininho de notificações para mais novidades. Lápis e papel na mão. Aqui estão mais 5 receitas de sobremesas salgadas para você experimentar. Número 1. Quiche de queijo e espinafre. Ingredientes: massa, 2 xícaras de farinha de trigo, meia colher de chá de sal, meia xícara de manteiga gelada, cortada em cubos, 6 a 8 colheres de sopa de água gelada. Recheio: 1 xícara de queijo gruyère ralado, 1 xícara de espinafre fresco picado, 4 ovos, 1 xícara de creme de leite, sal e pimenta a gosto. Passo a passo. Em uma tigela grande, misture a farinha e o sal para a massa da quiche. Adicione a manteiga gelada e misture com um cortador de massa ou com as mãos até formar uma textura de migalhas. Adicione a água gelada, 1 colher de sopa de cada vez, e misture até que a massa possa ser formada em uma bola. Abra a massa em uma superfície enfarinhada e transfira para uma forma de torta. Em uma tigela, misture o queijo gruyère, o espinafre, os ovos e o creme de leite. Tempere com sal e pimenta a gosto. Despeje o recheio na massa da quiche. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus Celsius por cerca de 30 a 35 minutos, ou até que a quiche esteja dourada e firme. Retire do forno e deixe esfriar um pouco antes de servir. Número 2. Torta de frango com requeijão. Ingredientes: massa, 2 xícaras de farinha de trigo, meia colher de chá de sal, meia xícara de manteiga gelada, cortada em cubos, 6 a 8 colheres de sopa de água gelada. Recheio: 2 xícaras de frango cozido e desfiado, 1 cebola picada, 2 dentes de alho picados, 1 tomate picado, 1 xícara de requeijão cremoso, sal e pimenta a gosto. Passo a passo. Em uma tigela grande, misture a farinha e o sal para a massa da torta. Adicione a manteiga gelada e misture com um cortador de massa ou com as mãos até formar uma textura de migalhas. Adicione a água gelada, 1 colher de sopa de cada vez, e misture até que a massa possa ser formada em uma bola. Abra a massa em uma superfície enfarinhada e transfira para uma forma de torta. Em uma frigideira, refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Adicione o tomate picado e cozinhe por mais alguns minutos. Acrescente o frango desfiado à frigideira e tempere com sal e pimenta a gosto. Cozinhe por mais alguns minutos. Espalhe o requeijão cremoso sobre a massa da torta e adicione o recheio de frango por cima. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus Celsius por cerca de 25 a 30 minutos, ou até que a massa esteja dourada. Deixe esfriar um pouco antes de cortar e servir. Número 3. Cannelloni de espinafre e ricota. Ingredientes: 12 folhas de lasanha pré-cozida, 2 xícaras de espinafre fresco picado, 1 xícara de ricota, meia xícara de queijo parmesão ralado, 1 ovo, sal e pimenta a gosto. Molho de tomate: 2 xícaras de molho de tomate, 1 dente de alho picado, 1 colher de chá de orégano. Passo a passo. Pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius. Em uma panela, cozinhe as folhas de lasanha pré-cozida em água fervente com sal por cerca de 5 minutos. Escorra e reserve. Em uma tigela, misture o espinafre, a ricota, o queijo parmesão e o ovo. Tempere com sal e pimenta a gosto. Espalhe uma porção do recheio de espinafre e ricota em cada folha de lasanha e enrole. Em uma assadeira, espalhe uma camada fina de molho de tomate. Coloque os canelones na assadeira, lado a lado. Cubra os canelones com o restante do molho de tomate.
e polvilhe com queijo parmesão ralado. Leve ao forno por 20 a 25 minutos, ou até que o queijo esteja dourado e borbulhante. Sirva quente. Número 4. Tartelete de tomate e queijo de cabra. Ingredientes: massa, 2 xícaras de farinha de trigo, meia colher de chá de sal, meia xícara de manteiga gelada, cortada em cubos, 6 a 8 colheres de sopa de água gelada. Recheio: tomate cereja, 150 gramas de queijo de cabra, folhas de manjericão fresco, azeite de oliva, sal e pimenta a gosto. Passo a passo. Em uma tigela grande, misture a farinha e o sal para a massa da tartelete. Adicione a manteiga gelada e misture com um cortador de massa ou com as mãos até formar uma textura de migalhas. Adicione a água gelada, 1 colher de sopa de cada vez, e misture até que a massa possa ser formada em uma bola. Abra a massa em uma superfície enfarinhada e corte círculos para forrar as formas de tartelete. Em cada massa de tartelete, coloque uma fatia de queijo de cabra, alguns tomates cereja cortados ao meio e algumas folhas de manjericão. Regue com azeite de oliva e tempere com sal e pimenta a gosto. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus Celsius por cerca de 15 a 20 minutos, ou até que a massa esteja dourada e os tomates estejam levemente caramelizados. Deixe esfriar um pouco antes de desenformar e servir. Número 5. Empanadas de carne. Ingredientes: massa, 3 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de chá de sal, meia xícara de manteiga gelada, cortada em cubos, 6 a 8 colheres de sopa de água gelada. Recheio: 300 gramas de carne moída, 1 cebola picada, 2 dentes de alho picados, 1 tomate picado, 1 colher de chá de cominho em pó, 1 colher de chá de páprica, sal e pimenta a gosto, azeitonas verdes picadas, opcional, ovo batido para pincelar. Passo a passo. Em uma tigela grande, misture a farinha e o sal para a massa das empanadas. Adicione a manteiga gelada e misture com um cortador de massa ou com as mãos até formar uma textura de migalhas. Adicione a água gelada, 1 colher de sopa de cada vez, e misture até que a massa possa ser formada em uma bola. Abra a massa em uma superfície enfarinhada e corte círculos de aproximadamente 12 centímetros de diâmetro. Em uma frigideira, refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Adicione a carne moída e cozinhe até dourar. Acrescente o tomate picado, o cominho, a páprica, o sal e a pimenta. Cozinhe por mais alguns minutos. Se desejar, adicione as azeitonas verdes picadas ao recheio e misture. Coloque uma porção do recheio no centro de cada círculo de massa. Dobre ao meio, pressione as bordas com um garfo para selar. Coloque as empanadas em uma assadeira forrada com papel manteiga. Pincele a superfície das empanadas com ovo batido. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus Celsius por cerca de 20 a 25 minutos, ou até que as empanadas estejam douradas. Sirva quente. E aí, gostou das nossas sugestões? Esperamos que sim. Não se esqueça de deixar um comentário abaixo, contando qual foi a sua receita favorita, e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Não perca mais tempo e experimente essas deliciosas sobremesas agora mesmo.